Salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano de volta, mais uma aula, na nossa quinta aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês os tipos de dados, né? Na programação tem vários tipos de dados e esses tipos de dados eles vão servir para identificar, né? Tanto no banco de dados como no código. Se ele é, por exemplo, uma string, se ele é, por exemplo, um float, um array. Vamos aqui para a tela do meu computador que eu já vou colocar isso tudo aqui na tela para ficar mais claro. Vamos abrir aqui um arquivo, criar um arquivo da aula 5. Abrir aqui o PHP. Dá um Ctrl S. Vamos salvar aqui aula 5. Opa, aula 5.php. Abrir um comentário aqui. Vou colocar aqui, ó, tipo de dados. Então, por exemplo, o mais comum que a gente utiliza, claro, a gente utiliza todos, mas você vai ouvir muito essa expressão string aqui, ó. Tá minúsculo aqui. String. Então, a string, o que que é uma string? Uma string é quando você, a string é quando você está trabalhando com texto, né? Quando você, por exemplo, cria uma variável e você vai trabalhar com texto, então é uma string. Vou botar aqui como forma de comentário. Assim fica melhor. Então, quando uma string, quando você vai trabalhar com textos, né, com variáveis. Agora vamos colocar aqui, por exemplo, outra. Interg aqui, ó. Interg, o que que é interg? É inteiro. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com números inteiros. Vou botar aqui. Números inteiros. O que que são os números inteiros? Números inteiros, por exemplo, é número um, número 2, número 3, 20, são números inteiros. E quando ele não é um número inteiro é quando você tem parte dele, por exemplo, 1, 1.5. 1.5 ele não é um número inteiro. Entendeu a diferença de números inteiros e números não inteiros? Nós vamos trabalhar aqui também os números não inteiros. Então, números inteiros, número que não é quebrado. Vamos dizer assim, não é aquele número que tem, por exemplo, 9,99. Não é um número inteiro, entendeu? Então, existe uma forma dentro da programação para a gente trabalhar com isso. E essa é aqui, ó. É chamada de float. Opa, é chamado de float. Então, vou botar aqui números decimal. Opa. O float são os números decimal. O que que é um número decimal? É que ele contém uma casa decimal, né? Por exemplo, como eu expliquei aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 1,99. Então, a categoria desse tipo de dados é chamado de float, que é dados do tipo flutuante, ou seja, números flutuantes. Ele não é o número inteiro. Então, se é número inteiro, é esse aqui, ó, integer. Se é números decimais, é do tipo float, ok? Então, por exemplo, 1,99, 1, tudo que for número quebrado.
assim, ó. Então é números de ponto flutuantes ou números decimais. No banco de dados sempre vai estar assim, ó. Por exemplo, se for 1,99, vai estar sempre assim, ó, ponto 99. Se for, por exemplo, 150 ponto e 30, ó, R$ 150 e 30, ele vai estar sempre assim, ó. No banco de dados ele precisa estar assim. Então, é float. Mais para frente, nós vamos criar esses tipos de dados já no banco de dados. Agora, vamos continuar aqui sobre os tipos de dados, que isso aqui, essa aula é muito importante você saber quais são os tipos de dados, né? Por exemplo, não adianta eu querer colocar texto num campo onde ele tem ponto flutuante, ou seja, ele foi criado um campo decimal no banco de dados e eu quero colocar texto ali. Não vai dar certo. Por exemplo, criei uma string, aí vou colocar data ali. Não. Então existe campo específico para cada tipo de dado. Isso é muito importante, hein? Agora tem mais um. O boolean. O boolean, ele diz se é verdadeiro ou falso. É o false e o true. São os dados booleanos. Está aqui, verdadeiro e falso. Ou falso. Verdadeiro ou falso. Tem um outro tipo de dados também, que é muito utilizado, que é o array. O array, ele serve para você listar valores, né? Você criar uma lista de valores. A gente vai ter aqui uma explicação também. Só estou colocando aqui os tipos e já vou colocar já como a gente utiliza. Então, colocar aqui, ó, lista de valores. Esses valores não precisam exatamente ser, por exemplo, valor de dinheiro. Pode ser, por exemplo, um grupo, por exemplo, grupo de frutas. Aí banana, maçã, laranja, entendeu? Aí a gente grava tudo isso dentro de um array. Então é bom saber desses tipos de dados. E tem um outro tipo de dado também que é chamado de null. Null. O tipo de dados null, ele quer dizer vazio. Então, se você viu, por exemplo, você vê no banco de dados, você vê alguma coisa escrito null, quer dizer que o dado está vazio, ou ele pode receber um valor vazio. Por exemplo, se você tem um cadastro de cliente, e aí coloca, por exemplo, o nome, mas aí vamos supor que o cliente ele não preencheu os dados do endereço, né, o nome da rua, por exemplo. Vamos supor que ele não. E aí, dentro do banco de dados, você quer que esse campo seja preenchido. Então, você pode colocar, por exemplo, que o campo pode ser null. Ou seja, significa se o campo estiver vazio, vamos supor, se o cliente não digitar o endereço, ele consegue fazer o cadastro. Se não, ele não vai conseguir fazer o cadastro e vai dar erro no código. Nós vamos ver tudo isso mais para frente. Agora, vamos colocar aqui, por exemplo, uns exemplos. Opa, vamos colocar aqui só. Colocar comentário. Então, essas partes aqui são os comentários para você saber. Vamos colocar aqui, ó, exemplos. Então, em exemplos, vamos colocar, por exemplo, criar uma variável aqui, nome. Opa, nome.
vai ser igual a Carlos. Pronto. Então, qual é o tipo de dados? Né? Você já aprendeu que isso aqui é uma variável, é verdade? Você já sabe que isso é a variável. Aqui recebe o valor Carlos, então a variável vai ser Carlos. Mas qual é o tipo de dados? Por que que é importante você saber o tipo de dado? Porque você vai chegar num ponto da programação que você vai ter que fazer algumas manobras dentro da programação. E se o tipo de dados não estiver correto, você vai ter dificuldade. Algumas funções não vão funcionar, porque o tipo de dados não é adequado para a função. Olha como é importante essa aula. Então, o que, que é esse dado aqui? Ele é aqui ó, quando você trabalha com texto, ele é uma string. Então, vou pegar aqui, ó, colocar aqui. Esse tipo de dados é uma string. Muito bem. Vamos agora para o próximo tipo de dados. Idade. Idade recebe 30 anos. Pergunta: qual é o tipo de dados? Se você está prestando bastante atenção, você já sabe. Qual é esse tipo de dado aqui, ó? Ele é um número inteiro. Então, qual é esse tipo de dados aqui? Você acertou, colocou isso aqui, ó, entendi. Inteiro. Não é legal isso? Agora vamos para um novo tipo de dados. Vou colocar aqui preço. O preço recebe 19 e 90. Opa, ponto, 19,90. 19,99. Então, qual é esse tipo de dado? Se tiver na sequência, né? Você já sabe. Está na sequência. É float. O tipo de dados, esse tipo de dados é float, ou ponto flutuante, ou casos decimais. Né? Por exemplo, no banco de dados, quando for criar o campo para inserir valor, esse campo tem que ser decimal, para receber valores com casas decimais. O próprio banco de dados já vai reservar duas casas, né, para poder colocar o valor de decimal. Então é chamado de float ou ponto flutuante. Não é legal? Agora vamos fazer mais um exemplo aqui, por exemplo, ativo. O ativo vai ser igual a true. True quer dizer verdadeiro. Então, ele pode ser verdadeiro ou falso. Se ele for falso, ele é isso aqui, ó, false. Então, qual é o tipo desse campo? Vamos ver aqui na nossa. Se estiver na listagem certinha, você já sabe. É o que? Boolean aqui, ó. Aqui, ó, Boolean. Pronto. Então, ele é verdadeiro ou falso. Mas por que que a gente precisa desse tipo de campo de verdadeiro ou falso? Porque a gente pode fazer uma comparação de dados. A gente está fazendo uma pesquisa no banco de dados. A gente pode, por exemplo, dizer se um cadastro estiver ativo, ele é true. Se um cadastro não estiver ativo, ele é falso. Então isso serve para a gente até mesmo pegar um valor, por exemplo. Você tem um valor na tabela, né? Você tem dois ou três valores numa tabela. Então, se você pega o valor da tabela, por exemplo, que ele é falso, então você já sabe qual que é o valor e ele vai trazer. Não, eu quero o valor verdadeiro, então ele já vai trazer. Então serve, e serve para muitas outras coisas também, você comparar se a informação é verdadeira ou falsa. Nós vamos ver tudo isso durante o nosso curso, né?
Estamos aprendendo sobre os tipos de dados. Essa aula é uma das aulas, não vou dizer que seja mais importante, porque todas as aulas são importantes, mas você saber disso, você já está bastante adiantado. Então, presta bastante atenção, você pode fazer as suas anotações, para quando você vê o código e olhar, você já sei qual é o tipo de dado. É muito importante saber o tipo de dado, porque quando for fazer as ligações, né, do código, fazer uma pesquisa, tem que saber o tipo de dados, senão não vai dar certo. E aí nós temos também o array, ó. Vou botar aqui, como deu exemplo, colocar aqui frutas. E o array, ele já é assim, ó. Você abre aqui a chave, você abre aqui a chave, coloca aqui, por exemplo, maçã, maçã. E aí você vai colocar mais valores dentro desse array. Colocar aqui, por exemplo, banana. E aí você pode colocar, nesse array, você pode colocar quantas palavras você quer. No array, ele funciona assim, ó. Por exemplo, aqui, maçã. Maçã é a posição 0. Né? Para quem olha assim, vai olhar, maçã é 1 e banana é 2. Não é assim. Na programação, na parte de arrays, o primeiro array sempre começa com 0. Ou seja, então esse daqui é o 0, a posição 0. E esse daqui é a posição 1. E se eu tiver mais? Posição 2. Colocar mais um aqui, por exemplo. Maçã, banana, manga. E assim por diante. Vê se saiu aqui. Espera aí. Acho que a câmera está saindo aqui, mas acho que voltou. Beleza, então isso daqui é um. Qual é o tipo desse dado? É um array. Aqui, ó, um tipo de dados array. Acabou? Aí tem um outro exemplo aqui que é o null, né? Vou botar aqui, por exemplo, endereço. Endereço recebe null. O endereço recebe null, ou seja, o campo ele pode ser null quando ele não recebe aquele dado. Se ele recebeu o dado, beleza, ele vai preencher o dado. E se ele não recebeu o dado, o código vai dar erro. Então você tem que tratar isso para ele não dar erro. Você coloca no banco que o campo é obrigatório ter dados e você não envia os dados, aí você já vai ter um erro no seu sistema. E aí você não vai saber nem por quê. Porque o campo não vai receber null, ou seja, ele não vai receber vazio. Entendeu a lógica? Então, feito isso, a gente pode saber o tipo de dados escrevendo o getType, por exemplo. Vamos colocar aqui um echo get, esse já tem ali, não tem, mas getType. E aí a gente coloca o nome da variável. Variável nome, por exemplo. Vou botar mais um aqui. Vou botar aqui para pular uma linha. A gente coloca um BR. E vamos dar um echo aqui na idade, por exemplo. Dá um getType, idade. Opa. Agora vamos abrir aqui o nosso navegador para a gente ver aqui esse tipo de dados.
Atualizar aqui, aula 5. Ó, vou aumentar aqui, ó. Tá vendo como ele está mostrando o tipo de dados aqui, ó? Esse comando aqui é o getType, ele mostra o tipo de dados. Vamos, ao invés de ser nome aqui, por exemplo, vamos colocar o preço. Vamos atualizar. Ó, double. É double ou float. Ele também é chamado de double. Eu esqueci de colocar aqui, mas vamos colocar aqui para não ficar dúvida aqui, ó. E aqui, ó, double. Cadê? Onde é que você tá, meu? Aqui, ó. Float, ponto flutuante ou double. Tem os dois tipos. Mas os dois quer dizer a mesma coisa, que é o ponto flutuante, ok? Então foi bom isso aparecer para você já entender. Então tem o double e tem o float, que é o ponto flutuante. Muito bem. Agora vamos ver mais um outro tipo. Vamos pegar, por exemplo, aqui o endereço. O endereço está vazio, né? Endereço. Ó, null. Ou seja, está vazio. Vou pegar aqui, por exemplo, frutas, que é o array. Frutas. Ó, então você consegue saber qual é o tipo de dados quando você coloca o getType. Então essa aula é muito importante, né? Você escreve o código, você faz as suas anotações, porque isso vai servir para todo tipo de programação, né? Todos os códigos de programação, eles sempre vão ter os tipos de dados. Então é importante você saber quais são os tipos de dado e o que ele recebe nesse tipo de dado. O array, vamos só recapitular aqui, ó, né? Aqui o array, por exemplo, ele é uma lista de valores aqui, ó, onde você coloca o array. A string é o texto. A gente usa muito varchar. Isso mais para frente também nós vamos aprender. Então, a string é texto. O integers, né, são números inteiros. O float ou double, ele são números decimais de ponto flutuante aqui, ó. Entendeu? Quando não são números inteiros. O boolean é quando ele é verdadeiro ou falso, true ou false. Null, quando um campo está vazio. E com isso a gente finaliza a nossa quinta aula. E aí na próxima aula nós vamos falar sobre os operadores aritméticos. Nós vamos saber fazer, por exemplo, a soma, a subtração, multiplicação, divisão, e módulo, por exemplo, de resto, o valor que é calculado e tem aquele valor que dá um resto daquele valor. Você vai saber disso também. E a potência. Olha que aula interessante essa próxima aula. Então, se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí no canal aqui, aperta o sininho para você receber todos os vídeos que eu postar. Gostou dessa aula, você dá um gostei. Se você tem algum comentário, você coloca aqui nos comentários. Valeu? Então, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.